Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e o nosso querido Érico Pérez. Boa noite. E mantendo a tradição, Érico, teremos aqui hoje uma convidada mais que especial, junto com apresentadores mais ou menos. Meia boca. Nossa convidada, ela é formada em marketing, ela já foi motorista de ônibus, ela está comandando uma empresa de turismo desde 2001, ela conhece 39 países, ela já se propôs a um desafio assim básico, muito comum aqui na região, que é subir o Everest, né? Tem mais uma coisa, ela ainda também já foi homenageada pelo Sebrae, como prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Estamos falando da filha da dona Justina, da mãe, da Amanda e da Gabriela, Jocilene, a Jo Colognese. Ela disse que ninguém sabe que o nome dela é Jocilene. É um nome secreto. Eu sei. Eu sei sim, provo. Então, a partir de agora é Jo. A partir de agora é Jo. E Jo, tá faceira? Sim, com certeza. Não tem como não estar. Que bom, então. Facerice, né? Ela tem que estar presente aqui. Exatamente. Estamos retomando o nosso Cuquinha com Salame, né? Inaugurando o nosso novo estúdio. Olha que honra isso, hein? Exatamente. Que tal, hein, Jo? Talvez hoje a gente esteja meio se ambientando, assim. Meio perdido. Acontece alguns atrapalhos aí, mas enfim. Faz parte. Faz parte. Isso aí. Muito bem, então, Jo, nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores agora, então... A gente brincava que enquanto a gente fala dos patrocinadores, o convidado fica na geladeira. Mas isso é tranquilo para quem foi pro Everest, né? Não tem problema nenhum, né? Nenhum. Tranquilão. Segue o treinamento. Só pôr em prática o que aprendeu, né? Isso aí. Vamos lá? Nosso primeiro patrocinador, Iraci Confeitaria e Cafeteria, um dos melhores ambientes dessa cidade, com produtos de alta qualidade e o selo de qualidade da família Ruaro. Realmente. Né? Isso aí. Próximo patrocinador. Quem é? Inovato Ambiente, a empresa do Gelson e do Fernando. Uma empresa que se consagrou aqui na região e vende, inclusive, comercializa seus ambientes para outros estados, né? Sempre reconhecida pela beleza, pela qualidade de seus ambientes e pela tecnologia empregada. Muito bem. Biomédica Carize Cristófoli, que trabalha com harmonização facial gradativa e sem exageros. Ela atende aqui em Francisco Beltrão e também em Pato Branco. Muito bem. E temos também a Meriz Hospitalar, outra empresa aí que já está desde o comecinho com a gente, empresa da Nick e do Eduardo, uma empresa que tem aí se consolidado cada vez mais. Enfim, fechamos aí o nosso time de patrocinadores. E agora você não entra em campo, você continua em campo, né? Pedindo para o pessoal, você que está habilidoso já nisso, né? Eu não sei se eu estou habilidoso, mas a gente faz, pedindo para o pessoal se inscrever e tal. Mas será que a Jo já está inscrita no nosso canal? Não, eu não vi o nomezinho dela lá. Ô, Jo, tem que se inscrever no canal. Com certeza eu vou sair daqui e vou me inscrever no canal. Sinceridade é importante. Exatamente. Mas enfim, pedir para o pessoal se inscrever no canal aí, né? Ativar o sininho, dar o like e ajudar o Cuquinha a continuar crescendo. Seguir em frente. Seguir na sua escalada, né? Vamos ficar no contexto exatamente. Hoje. Não, hoje vai ser temático o negócio. Hoje é temático. Muito bem, muito bem. Dito isso, vamos retornar? Vamos retornar à convidada. Muito bem. João, nós começamos com uma pergunta tradicional, que é um pedido de que você se descreva, conte um pouquinho de você, mas deixando um pouquinho de lado questões profissionais. Quem é a Jo? É uma pergunta. É difícil separar da profissional, né? Mas então, bom, eu sou mãe, amiga, filha, bom, e uma pessoa que pensa muito o quanto é importante realmente aproveitar a vida. Muito bem. Entendeu? Isso é muito bom, né? Saber aproveitar a vida aí não só acumular bens, mas usufruir. Que isso é uma coisa que muitas pessoas não conseguem, né, ao longo da vida, usufruir aquilo que fizeram. Verdade. Então, eu penso muito nisso, todos os dias.
Tava esses dias, hoje mesmo estava conversando com um amigo sobre isso, né? De como é importante em determinados momentos da vida a gente olhar para trás e ter essa sensação assim de que, olha, mas eu já fiz bastante coisa legal, hein? E continuar sonhando, né? Que eu vejo também muitas pessoas que não têm sonhos próprios, né? Que sonham o sonho de outras pessoas. Mas é muito importante. Eu sou uma pessoa que, se eu não tiver sonhos, eu não estarei viva. Então, é isso. A gente vive uma época complicada, né, Jô? Onde as pessoas costumam dizer que sabem o que é melhor para ti. Né? Tem muita gente dizendo que sabe o que é melhor para ti. Então, essa tua frase, ela é muito importante. A necessidade de nós reconhecermos o que faz bem para nós e, de fato, poder colocar em prática. Exato. Não o que agrada o outro, não o que é o desejo do outro, mas o seu próprio desejo. Exatamente. Né? Isso aí. Isso é muito importante. A gente tem uma tradição aqui também, Jô, que é a curiosidade pela infância das pessoas. Então, a gente quer que você conte para nós como que foi a tua infância, onde que foi, do que você brincava, o que você aprontava, como você era na escola, quantas vezes você foi expulsa. Então, hora da verdade. Nossa! Agora já pode. Né? Agora pode. Então, realmente, eu nunca fui expulsa da escola. Olha, eu sou daquele tempo da escola multisseriada, sabe? Que é um tempo lá do interior, que estudava lá no interior do Verê, já me lembro desse tempo, já estava lá. E realmente a coisa que eu me lembro é que eu chamava todos os meus colegas para ir organizar a escola no contraturno. Eu tinha esse espírito assim meio líder mesmo na escola, realmente. Então, e a minha infância, o que eu lembro? Eu lembro de eu correndo num campo de futebol, brincando muito e chegando assim perto das 6 horas e a mãe buscando assim com uma varinha, porque eu não queria entrar, isso eu me lembro. E, a varinha fez parte. E balanço assim, perto de umas árvores com guabiroba no chão, assim, e abelhas e etc e tal, mas era no interior. Minha infância foi no interior. Infância de interior mesmo. Isso aí, exatamente. Que é a boa infância. Com bastante liberdade. Com muito certeza. Espaço, com muita liberdade. Com certeza absoluta. Mas a Jô tem uma curiosidade aí que muito cedo ela já era motorista de ônibus. A gente brincou até antes, né? Tipo, ela não vai falar disso agora, eu já vi, não fala de Everest ainda, né? Mas assim, segura. A gente brincou antes de começar. O que foi mais difícil? Começar a dirigir ônibus ou subir o Everest, né? E ela disse, não, eu acho que dirigir o ônibus foi mais difícil. Fala dessa experiência, como é que foi isso? Por que foi isso? Como era? Porque na época, justamente dirigir ônibus em asfalto é uma coisa, né? Mas eu fui dirigir ônibus em estrada de chão na época lá em Palma-Sola. Então, pegava os alunos na cidade e levava para o interior. Umas estradas com bastante curvas, subidas e descidas, bem sinuosa e lama, né? Estrada de lama. E para ficar bem legal, o primeiro dia que eu fui dirigir, choveu. Já começou bem. Inaugurou com tudo. Ela sempre começa nos extremos, né? Sempre nos extremos. Assim, para ficar bem legal, choveu. Então, é isso. É diferente depois, com o passar dos anos, eu fui para o asfalto. Com o passar dos anos, eu fui fazer a BR-116, inclusive. Fui a São Paulo dirigindo, mas daí já era moleza. Para quem dirigiu no interior, na estrada de chão. O resto foi fichinha. Qual era exatamente o trabalho que tu fazia ali, Ju? Levava alunos do colégio de Palma-Sola para o interior. Na época fazia isso. Então, mas aí depois foi evoluindo. Mas foi assim que começou e foi realmente a parte mais difícil por causa da estrada com lama, né? Isso é uma coisa bem complicada. Um ônibus, não é um carro pequeno, né? E cheio de aluno, cheio de criança, no caso, né? Que dá uma responsabilidade enorme, muito maior. Enorme, né? Isso aí. Eu sempre penso assim, uma coisa é você dirigir sozinho, é você e a tua família. Quando você precisa levar, eu penso muito isso, filho dos outros, que a gente fala, filho dos outros, a responsabilidade triplica. Enorme. E às vezes é né? Agora quem tem que levar 30, 40, 50? Exatamente. E você falou antes, inclusive, né, que era uma época em que era superlotação no ônibus, né? Sim, exatamente. Tinha a galera que ia sentada e mais uma galera que ia em pé. Né? Exato. Devia ter umas 15 ou 20 pessoas a mais do que o número de assentos. O número permitido. O número permitido. Então, realmente a responsabilidade era enorme.
E quando você enfrenta certos desafios assim, então aí depois o resto parece mais fácil. Vai ficando mais fácil. É, né? vai ficando... O que parece difícil para frente, tu olha para trás e pensa o que tu enfrentou, que daí já é mais tranquilo. Não, é verdade, a gente vai criando uns calos importantes ali, né, João? E Exato. aí é isso, quando a vida te surpreende outra vez, tu não, peraí, acho que É, já tem uma bagagem legal aí exatamente. pra continuar essa escalada. Isso aí. Mas você falou antes, inclusive, continuar a escalada, né? Muito bem, muito bem. Demorou pra pegar, Subir mas mais tudo um bem. degrau. Já tinha sido usada essa Mas piadinha. então, mais fácil ainda. Mas assim, antes você falou alguma coisa, Jô, contando aqui pra gente, dessa tua trajetória no volante, né? Que você em dado momento chegou a virar uma incentivadora da faculdade, né? Sim. Como é que foi isso? Então, lá em Palma-Sola, na época, eu louca para sair da estrada de chão, né? Aham. Aí eu já fiz campanha lá para o pessoal se inscrever no vestibular em Francisco Beltrão para abrir um novo trajeto que seria no asfalto para trazer aluno para Francisco Beltrão, para a Unioeste. Então, é isso. Por isso aí que eu virei incentivadora, né? Esse é o motivo. E isso abriu, porque você queria estudar, inclusive. Sim, né? Você exatamente. queria estudar. Eu chegava na Unioeste e realmente trazia os alunos e cursava a faculdade na época. Tá. Do que você começou a cursar? Na época eu fazia economia doméstica, mas não foi o que eu me formei. Mas é o que eu tinha no momento. É isso que eu Sim, falei para sim, vocês, sim. né? Aham. Sim, Que sim. realmente nunca foi meu sonho ser motorista de ônibus, nada, absolutamente nada. E também nem fazer economia doméstica, mas é o que eu tinha naquele momento para ir fazer um passo maior em direção ao que eu queria. E é isso, abraçar o que você pode fazer no momento para, né, chegar onde você quer mais para frente. E quando que tu sentiu, Jô, que tu acabaria indo para essa direção do turismo, das viagens? Quando que tu começou a sentir o gostinho disso? Então, iniciou, na verdade, na faculdade. A gente começou a organizar viagens para estudo. Aí já comecei a incluir lá hotel, mais passeios, etc. e tal. E eu comecei a ver que podia acontecer. E aí foi um estalo para seguir em frente. Foi isso. Muito bem. Começou devagarinho ali com os colegas e a coisa foi... Sim, foi fluindo. Aham. Exatamente. E a tua formação é em marketing, Jô? Tu Sim. finalizou marketing. Aí depois eu me formei em marketing, exatamente. E aí? Usa muito do marketing ainda? Como é que ficou essa... Sempre usa bastante, e principalmente do marketing. É uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Está na empresa e no dia a dia sempre tem o marketing, com certeza. E nessa trajetória toda aí, João, desde 2001, então, no mundo do turismo. Sim. Né? E você já conhece 39 países. Exatamente. Fala sobre isso, né? O que te marcou? Porque é muita viagem, né? Por exterior, principalmente, é muita viagem. É o que eu falei, nós estávamos comentando antes, né? Que isso, na verdade, é que eu falo que a minha formação é essas viagens e é esse mundo, na verdade. E para mim, o que mais me marca e o que mais me mostra quanto mais eu conheço, mais eu entendo que as diferenças culturais têm que ser respeitadas, tudo. E que não existe uma verdade absoluta das coisas, que o que é culturalmente bom aqui não é em outro país, e que a gente tem que ter a mente aberta e respeitar todas as culturas. E quando a gente vai, eu sempre falo inclusive para os passageiros que estão nos meus grupos, que é como se a gente estivesse entrando na casa de outra pessoa. E quando a gente vai visitar alguém, a gente respeita a cultura daquela casa, o jeito daquela casa. E conhecer e respeitar isso é o que eu mais aprendi. E o que te chamou mais a atenção? Assim, quais culturas te chamaram a atenção? Quais países desses todos que você conheceu marcaram você? A gente brincou antes que, obviamente, que a tua a experiência mais marcante é o Everest. Mas a gente não vai falar dele ainda. Como brincou o Érico aí, não, vamos ver o medalha de prata aí, quem é. Bom, foi uma boa referência. É difícil escolher a medalha de prata, muito difícil, porque o Everest é só depois, né? Daqui a pouquinho, tá quase lá. Mas se tu quiser dar um spoilerzinho, pode, fica à vontade. A questão da parte asiática, que entra aí o Nepal e tal,
Eu já vou dizer, e depois eu vou falar, é um caminho sem volta, é maravilhoso. Mas eu vou voltar lá para o segundo agora, para o medalha de prata. Eu gostei muito da Alemanha, foi um país que eu gostei muito de conhecer, pela história que ele tem, por tudo lá ser muito bem organizado e também pela reconstrução pós-Segunda Guerra, como tudo foi reconstruído rapidamente, porque não é tanto tempo assim, e tudo foi reconstruído. E existe lá uma disciplina muito grande e com muita história. Por exemplo, vem aí Estados Unidos. Para mim, Estados Unidos, existe uma disciplina muito grande também, todo mundo respeita tudo também, mas é mais o lado comercial, Estados Unidos. A Alemanha é bastante história, com tudo isso junto. E a reconstrução, para mim, foi o máximo. Sim. Dá para perguntar a medalha de bronze? Dá. Acho que dá, sim. Bom, olha, eu sinceramente amo muito de paixão Israel. Eu gosto muito porque historicamente, primeiro que eu sou uma pessoa que sou muito ligada para o lado da fé, mas mesmo quem não for, historicamente Israel é incrível. Sim. É um país maravilhoso. Olha só. Eles transformaram o deserto lá em muita tem muita tecnologia, é moderno, a questão histórica, a questão religiosa, enfim, Israel é um caso à parte também, maravilhoso. E, Jô, tem algum lugar que te surpreendeu negativamente? Negativamente? É que eu não costumo muito olhar o lado negativo das coisas, que eu sempre penso que em todo lugar tem um lado positivo que você tira. Então, realmente agora na minha cabeça, assim, pode ser que até o fim eu pense em alguma coisa. Ou aquela coisa, não. assim, Jô, que você foi com uma grande expectativa e que não foi tudo aquilo. Você talvez esperasse mais do lugar. Tem isso? Eu acho que, sinceramente, não, porque é o que eu falei para vocês. Cada lugar tem alguma coisa especial que a gente encontra. Então, e eu estudo muito antes de ir. Então, eu vou meio que dentro da expectativa já de cada país. Não, isso é uma realidade, né? Quando tu está disposto a viajar e conhecer, de fato, Exato. Tu descobre muita coisa ali, né? Descobre. E você vê o lado bom sempre também que tem, né? Então, é isso. Mesmo quando é algo muito negativo, isso aqui é interessante, né? Sim. Quando é algo muito negativo, eu trago normalmente para o aprendizado, né? Isso, E é isso. Mas, por exemplo, visitar um campo de concentração, né? Deve ser algo incrível. Enfim, tem essa questão de que, sim, faz parte da história de uma maneira muito negativa, mas deve ser incrível conhecer um lugar desses. Né? Eu não visitei ainda, mas quero fazer isso. Já está nos meus planos também. Exatamente. Tudo ensina, né? Sim. É algo negativo, mas tem o seu ensinamento que você tira. Sim. Então, eu acho que é isso. É você chegar no lugar e aprender. Então, muitas vezes tem uma parte que você se apavora, que você impacta. Não seria se apavora, mas que você impacta. Sim. Mas aí eu levo aquilo como uma aprendizagem, abrir a mente. E é por isso que eu acho que eu tenho esse jeito, porque eu sempre vou com a mente muito aberta para aprender, seja da forma que for. Sim. É quando eu fiz uma viagem para o Ushuaia e nós quase não estávamos visitando o presídio que tem lá. Né? Não, mas o presídio daqui a pouco... Não, vamos ver qual é que é, né? E foi uma das partes mais interessantes, assim, da viagem, né? Porque tu entra num lugar, pode visitar as celas, assim, é uma Sim. coisa absurda, assim, Sim. né? E a história de tudo a gente aprende muito, né? Isso, exatamente. Por que tinha um presídio lá, Exato. Como que isso foi construído, em que época, enfim, os motivos. E então, a importância, agora, você falando isso, a importância sempre, ou você estuda a história, ou você vai com alguém que sabe te contar. O importante é você não ver só alguma coisa, ver por ver, entende? Você tem Sim. que entender, tem que saber... tem que procurar saber, porque isso muda toda a tua perspectiva de turismo, de vivência, sim. entende? E o teu interesse também, e o teu interesse, muito. Exato. Quando você conhece a história,
tudo ficar diferente, né? Você começa a entender o sentido das coisas. Por exemplo, quando você vai de grupo lá da Pelizer, você vai ter um guia que vai estar te contando tudo. Mas quando você não for em grupo, que você for sozinho, estude, veja, viva o antes da viagem e o momento e o depois, porque é diferente a forma que tu vê qualquer coisa, Sim. desde que você saiba a história por trás daquilo. E esse é um grande diferencial aí da tua empresa, né, Sim. João? Isso de que os guias que vocês recomendam, que estão lá, são de fato pessoas que vão estar transmitindo conhecimento. Vão estar transmitindo conhecimento. Quando a gente organiza viagens em grupo, é uma coisa muito à parte, assim, né? Tudo muito bem organizadinho, tu não precisa se preocupar com nada, tu só tem que chegar lá com as malas e seguir o fluxo, porque tudo está previamente organizado, tem reunião antes de viagem, tem tudo. Porque a Pelizer, ela trabalha com grupos e trabalha também com viagens individuais. O Érico chega lá, quero ver para minha família. Para onde você quiser no mundo, a gente vai organizar para ti na data que você quiser, tudo certinho. E a Pelizer tem esses grupos que a gente está, cada dia que passa, a gente está melhorando, que é esse o objetivo, né? O objetivo de nós estar aqui hoje é cada dia a gente se superar, né? Não é superar o concorrente, é se superar. Cada vez está um pouco melhor. Tem muita diferença entre ser uma viagem, digamos assim, genérica, né, que tu vai, enfim, visita os lugares e uma viagem que é pensada, né, João? Sim. Uma viagem que tem estudo, digamos assim, que quem organizou essa viagem pensou ela, não é simplesmente vamos. Por exemplo, as viagens em grupo nossas são isso. Tem alguém por trás pensando em todos os detalhes antes de tu sair. Vai ter alguém que vai estar ali junto também a questão do idioma, que tem muita gente que tem dificuldade do idioma e que deixa de visitar porque, tá tão distante da ideia daquela pessoa ir lá, por exemplo, para Israel, né? Que é uma língua totalmente que a pessoa não vai entender. Por causa desse apoio, mas nós temos, em grupo a gente tem todo esse apoio, tem alguém que pensa tudo por trás, que pensa cada localização de hotel, cada organização, absolutamente tudo. Vamos pro Everest? Acho que vamos, né? Claro. Chegou. A gente abre e ela fala por algumas horas. Você deve ter muita experiência. Mas antes eu gosto de contar que eu uso o caso da Jo para ilustrar o ridículo que são as redes sociais, né? Porque quando a Jo estava para ir pro Everest, o Jornal de Beltrão fez uma matéria com ela, né? E essa matéria, que é uma matéria que até poderia ter algum ponto a ser corrigido, mas era uma matéria de um assunto totalmente irrelevante, né? Porque quantas pessoas da região já foram para o Everest? A gente não sabe, não tem ideia, mas, sei lá, se 3 foram... É muito. É muito. Né? E essa foi uma matéria que foi publicada e foi para o Facebook, e aí sempre tem os vigilantes do jornalismo, né? Que ficam lá, puxa... Mas não tinha nada importante para publicar. Não sei o quê, o estagiário assumiu o comando de novo. Essa coisa que a gente está acostumado, porque em toda hora, toda matéria tem esses comentários, né? Mas o curioso, e tem vezes que você até, isso aqui realmente não é tão diferente, tão importante. Poxa, mas no caso da Jo era uma coisa que eu passei a usar porque para falar mal desse povo que fica a patrulha do Facebook, né? Porque é uma coisa muito diferente, é uma coisa para poucos. Poucas pessoas estão dispostas a pagar esse preço. Mas, Jô, conta pra gente como é que é essa experiência, como é que você se preparou, como é que foi isso tudo aí. Começa lá do começo. Como foi surgindo a ideia, como que... Vai lá, Jô. Então, vamos lá. Agora é contigo, vamos sair. Vamos dar uma volta. Então, a ideia do Everest é porque eu tenho muito esse perfil mesmo de desafios. E o Everest é a maior montanha, né, que nós temos no planeta, então é realmente um desafio muito grande. Eu comecei 1 ano antes, me preparando na academia com o meu personal lá, que é o Ronaldo Germano, e que realmente fez um trabalho muito bom. Antes de eu ir para o Everest, eu fazia academia assim, nunca fui totalmente sedentária, mas era 2 vezes por semana, quando era 3, nossa, fui 3 vezes. Nossa, matei a pausa semana. Nossa! E assim, uma coisa muito interessante, que é a minha primeira montanha, que eu fiz trekking, foi o Everest. Ela começa sempre no extremo, né? Né? Ela começa a dirigir ônibus no dia de chuva. Assim, isso é verdade. E aí foi 1 ano de preparo, exatamente 1 ano, se preparando com o Ronaldo. Eu descansava 1 dia por semana. Então, 6 dias por semana me preparando para
para grande viagem. Então, é esse que é um diferencial grande. Você está 1 hora por dia, 6 vezes por semana, pensando naquele momento, naquela viagem. Então, é uma experiência muito diferenciada. Muito diferenciada. Ela já começa pelo próprio aeroporto, né, Ju? Sim. Então, a gente chega no Nepal, né? E depois a gente vai para o aeroporto de Lukla, que é um dos aeroportos mais perigosos do mundo. A gente chega em Katmandu, que é a capital, e daí a gente vai para Lukla. Ficamos 3 dias ali em Katmandu, vivendo a cidade, conhecendo culturalmente. É muito, muito interessante. Visitamos várias coisas interessantes ali, 3 dias. E também isso serviu para aclimatação, porque são 8 horas de diferença de fuso horário. Então, para você adaptar essas 8 horas não é uma coisa assim tão rápida. A Europa, por exemplo, que eu já sou mais acostumada, é 5 horas ali, é tranquilo. A gente chega e já... Mas 8 horas é um pouco diferente. Então, esses 3 dias, eles são para isso, mas aproveita e conhece culturalmente ali em Katmandu. Então, a gente foi dali para Lukla de avião, um dos aeroportos mais perigosos do mundo. Então, a aventura já começa aí. Começa ali. Chegando naquele aeroporto, já é uma coisa assim... incrível. Chegou venci essa. E o Everest é isso, é vencer dia após dia. E aí, no primeiro dia de trekking, nos primeiros 14 quilômetros, porque nós tivemos... a média foi 15 dias de montanha. 11 dias para subir e 4 dias para voltar. E aí, são uma média de 10 quilômetros por dia. No primeiro dia, a gente faz 14 quilômetros. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei com dor no joelho, coisa que eu nunca tive, tá? Não tive e nem tenho, mas lá eu fiquei com dor no joelho, nos primeiros 14 quilômetros. Aí foi um momento, assim, bem crucial, assim, para mim. Ali eu era desistir, dava tempo de voltar, né? Mas você chegou a pensar isso, Jô? Não, eu... Realmente, quando aconteceu essa dor no joelho, eu nunca tinha tido isso. Foi uma dor forte mesmo. Eu tive que comprar. Eu tive que comprar a joelheira, tá? Então, e ele doía mais para descer do que para subir. Isso também é uma coisa interessante. Aí, quando aconteceu isso, eu realmente tinha mais 130 quilômetros para fazer. De subidas muito árduas, né? Então, realmente, eu pensei, o que eu faço agora? Desisto, né? Aqui. Aí eu pensei, mas 1 ano me preparando para isso, como que eu vou desistir agora? Aí eu resolvi realmente enfrentar, comprei joelheiras, subi e desci nos 2, aí eu coloquei nos 2 joelhos e fui conversando com pessoas que tinham tido dor no joelho. E aí, cada um me falava alguma coisa para mim fazer. Chamei o meu próprio treinador, que é o Ronaldo, pedi para ele umas dicas de como que eu poderia suportar melhor aquela dor e realmente resolvi encarar e fazer. E foi. E fui. E esse trajeto aí? E esse trajeto é algo que não tem não tem nada parecido por aqui. As subidas, os degraus, o tamanho dos degraus, das subidas. Não tem nada aqui que eu pudesse treinar que fosse parecido. Pois como faz para se preparar, né? Não tem nada igual mesmo. Assim, eu me preparei com bastante caminhada no interior. Na academia, o Ronaldo treinava, ele sabia que eu ia ter que subir bastante, descer bastante, ele me preparou bastante, mas não existe nada parecido com o Everest, entende? Então... Ainda mais com neve, né? Exatamente. Que dá outro piso, outro peso para tudo. Então foi uma coisa assim que foi uma decisão ali que eu resolvi viver cada dia da subida. Cada dia era assim, ao final do dia, consegui, deu certo. Amanhã vamos tentar de novo, tomara que o joelho amanheça melhor, não amanheci. A gente seguia com dor. Não quis colaborar. Mas assim... era uma dor que era suportável, senão eu não tinha subido, né? E a gente fala mal da montanha que tem coisas que que as pessoas têm muito mais medo, então a dor no joelho não ia me matar,
né? Então, vamos lá, vamos subir, vamos encarar essa. Sim. Não vou perder um ano de treinamento, e porque você chega lá e tu quer chegar na base, tu vai dar tudo para chegar no campo base. Esse é o sentimento. Só que a importância é que isso dá para trazer para a vida, a importância de tu também viver cada dia, ver as belezas de cada dia, porque ali é um dos lugares de paisagens mais lindas do planeta. Eu desconheço. E também tem a questão cultural, que tem povoados tradicionais, tem monastérios, os quais nós ia parando. Então, realmente é uma viagem culturalmente falando maravilhosa, de paisagem linda. Valeu cada minuto, cada dor de joelho. E tem outras coisas que outros sintomas que o pessoal sente, né? Que é ânsia de vômito, dor de cabeça. Tem muita coisa que pode ser muito mais perigosa do que isso. Então, vamos lá. Nada disso você teve, foi só o joelho mesmo. Não, eu tinha uma ânsia de vômito depois dos 4.000 metros. Eu comecei a ter ânsia de vômito exatamente às 4 da manhã. Era assim, eu acordava pontual. Eu acordava às 4 da manhã, eu tinha ânsia de vômito. Aí eu tomava um remédio lá indicado, né? E já dormia de novo e seguia. Porque tem assim, muitas pessoas que têm muita insônia na subida. Tem muita insônia. Mas eu dormia super bem, só que me acordava, eu até imaginava que era um momento que meu sono estava tão profundo que pode ser que eu esquecesse que a respiração era tão importante, porque lá a respiração é importante. Joey, como é que é essa rotina aí subindo? Quantas horas caminha por dia? Quantas horas dorme? Como que funciona? Então, isso é muito variável, né? Tem dias que a gente caminha mais, outros menos. A média são 14 quilômetros por dia. 10 quilômetros por dia, me perdoe. São 10 quilômetros. Tem dias que nós caminhávamos um pouco mais e dias que era um pouco menos. Mas a média era quantas horas? Isso dá de 8 às vezes, 5 às vezes, depende. Até porque depende também do clima, depende da neve, né? Então, depende de vários fatores. Mas, assim, a importância é que sempre lá pelas 4 da tarde a gente estava chegando nos nossos alojamentos. E também não foi em barraca, né? Isso é uma coisa muito importante, era alojamento. Isso ajudou bastante a questão do frio, né? Porque à noite pode chegar a menos 12 graus e menos ainda que isso. Mas sempre 4 da tarde a gente já estava ali, né, nos alojamentos, tudo certinho. E esses alojamentos também são uma coisa que é uma curiosidade das pessoas, né? Saber como era. Então, nós... Assim, era uma grande cozinha que tinha um fogão quente, né? Falando a nossa linguagem aqui. E ali era servido nessa sala de refeições. Servido ali as refeições, e nós tinha a sala aquecida com fogo até umas 9 da noite. Quando acabava... E daí, ali a gente comia, ficava trocando experiências do dia. Nós éramos uma turma de 20 pessoas. E quando era 9 ou 10 da noite, acabava isso e a gente ia para o quarto dormir. Banheiro não tinha nos quartos, tá? Os quartos eram quartos para 2 pessoas, mas o banheiro sempre, ele ficava fora do quarto, quando não fora do alojamento. E chuveiro também, a gente chegava, sempre tinha apenas um chuveiro e 20 pessoas, né? E a gente era sorteado no banho, às vezes. Era sorteado, era por sorteio. Quando eu ficava em 20º, que não era muito difícil, né? Porque em sorteio eu nunca tive sorte na vida, não é o meu forte. Aí eu sempre acabava, não, então vai no lencinho umedecido, enfim, porque o cansaço era tão grande que às vezes não dava para... Você não aguentava esperar aquilo, mesmo. Só queria descansar, entende? Então era isso. Então a gente dormia cedo e acordava muito cedo. Acordava cedo para pegar o dia e seguir em frente. E esse cedo é o quê? 4 da manhã mesmo? Não. Umas 6 da manhã a gente acordava, algumas vezes 5:30, não, antes que isso. Aí tomava nosso café e saía. E no trajeto, come? Vai comendo alguma coisa? Sim, tem os pontos certos para comer sempre. Porque eles já têm os pontos de apoio, né, definido. Essa empresa, nós somos através de uma empresa local que já tem todas as coisas organizadas.
E aí as refeições, elas são baseadas mais em carboidratos. Mas porque também lá, para evitar qualquer intoxicação e tal, até porque a carne é um local difícil de chegar os mantimentos, é difícil o armazenamento. Sim. Então a gente ficava mais no carboidrato mesmo e coisas quentes para comer. Mas sempre estava tudo organizadinho e tal, é isso aí. Em algum momento dessa jornada, já você se sentiu em perigo, alguma coisa assim? Ou foi tudo muito tranquilo? No Everest? Não. Boa, Tudo de boa. Teve momentos assim que nós vivemos que foram... por exemplo, um dia que a gente teve que ficar parado no local porque começou a chover, começou a nevar muito e a gente não conseguiu seguir. Então, nesse dia... foi um dia que a noite dele foi o nosso instrutor, a pessoa, o nosso guia, né, que seguia, que guiava a expedição, o chefe da expedição, ele ficou mostrando como seria em caso de alguém passar mal, usar a câmera hiperbárica, que é uma câmera que usa em caso que a pessoa passe muito mal, né? Com problemas de respiração, que pode acontecer. Então, esse dia eu fiquei um pouco apreensiva, porque a gente estava ali, a gente não sabia se o tempo ia limpar outro dia ou não. E ele mostrando aqueles equipamentos de primeiros socorros de alguma pessoa que passasse mal. Com o tempo ruim, o helicóptero não chegaria, se fosse o caso. Então, começa realmente a dar uma sensação, um pouco de medo, né? Porque você está ali, quem manda ali é a montanha. Nada mais do que a montanha, é isso aí. Tem que obedecer ela, né? Exatamente. Sim. E, Jô, qual é a sensação de quando você chega? É uma sensação assim que é chegar lá e chorar, sabe? É a primeira coisa que tu faz e tu agradece por ter conseguido. Não é fácil, não é uma coisa tão fácil. E nós temos a questão que o nosso guia que nos levou, ele fazia uma coisa muito importante que era com a aclimatação. Nós todo dia subia um pouco mais do que o local, do que a altura que nós íamos dormir, entende? Então, a gente subia um pouco mais para poder dormir melhor. Então, todo o grupo conseguiu, mas isso realmente deve-se muito ao cuidado que essa equipe realmente tem. Porque tem muita gente que chega lá e que vai subir e que não tem noção disso e que realmente não consegue. Do teu grupo, todo mundo chegou? Todo mundo chegou. Tinha mais mulheres nesse grupo? Nós éramos em 6 mulheres. Era um número legal, assim, de mulheres. E realmente todo mundo conseguiu chegar. Não é uma coisa assim... Cada um teve os seus sintomas, cada um enfrentou os seus desafios. Sim. Não foi todo mundo assim de boa. Todo dia teve alguém que teve algum perrengue, mas graças a Deus deu tudo certo para todo mundo. Mas nós tínhamos ali uma pessoa, um componente do grupo que estava tentando pela segunda vez. Que na primeira vez ele não conseguiu chegar e voltou para tentar novamente. Então, não é uma coisa comum de um grupo inteiro assim conseguir subir. Realmente não é. Que legal. E é interessante que não é, digamos assim, cheguei, consegui, tem que voltar, né? Exato. Não é, cheguei, consegui, tá, beleza. Só pegar um elevador. Não, e o pior, né, que a dor no joelho na descida era pior. Entendeu? Sim. Era pior que a subida. Sim, mas isso eu nunca tinha vivido. Mas isso é comum. Isso eu nunca tinha vivido, então não tinha essa noção. Para descer é pior e eu tinha toda a descida. O joelho sofre mais na descida. Né? Ele encara, não, é verdade, ele pega mais peso, sim, mais sentido, né? Assim. Então daí eu tinha toda a descida ainda. Quando eu cheguei de volta, eu já estava também com um tendão que estava comprometido, além do joelho. Teve mais essa... Teve mais o tendão. Essa avaria aí. Mais isso. Então, assim, mas, Jô, tu se arrependeu de fazer todo esse esforço, de chegar com o tendão machucado, etc. Tal? Nada, absolutamente nada. Foi um grande sonho que eu realizei e é uma coisa super diferenciada. É aquilo que eu falei no início do programa.
ter os próprios sonhos da gente, né? É importante. Não é viver o sonho da minha filha, viver o sonho, sei lá, de quem. Não, é ter o meu sonho. É o meu que eu tenho que ter. Por falar em sonho, em objetivo, em desafio, já tem um próximo? Sim, é lógico. Dá para revelar? Hein? Dá para revelar. Então, o próximo nós vamos fazer agora Torres del Paine, na Patagônia chilena, no Chile. Em março do ano que vem, já estamos nos organizando para fazer esse. Então, assim, certamente que um trekking por ano eu vou estar sempre fazendo, porque é uma coisa, assim, muito diferente. É um tempo de desconexão do mundo. É um tempo de tu com a natureza, você com você mesmo. É uma coisa incrível. Essa coisa da montanha parece que tem esse efeito, né? É uma realmente coisa... você tem que estar lá, tua mente não vai para outro lugar. Não tem explicação, né? É uma coisa que você sabe que tu tá correndo um risco, você sabe que o investimento tem que ser emocional, tem que ser físico, tem que ser financeiro, mas é uma coisa que não tem, assim, não tem o que pague uma experiência dessa. Demanda muito preparo, né, Jô? Enfim, muito. O que você recomendaria para alguém que quer um desafio como esse? Então, tem que se preparar fisicamente, com certeza, o físico, mas o emocional, eu não sei se não conta mais, tá? Porque não só para mim, como para várias pessoas que estavam ali no nosso grupo, dão o mesmo relato, que a questão emocional é importante. As emoções precisam estar no lugar, senão... Você tem que estar conectado. Conectado com a montanha, conectado com aquele objetivo. E realmente é muito diferente de tudo, porque tu se desliga do resto do mundo e vai lá e faz. Mas essa parte emocional aí é muito importante. E, Jô, é assim que tu vai descobrindo os novos lugares que a tua empresa vai oferecer? Indo lá, conhecendo, desbravando? É mais ou menos por aí? Sim. Quando nós vamos lançar... por exemplo, Everest foi uma coisa particular, minha, né? Porque até para lançar um grupo para o Everest, se vai achar adeptos, é muito difícil. Bem isso não é uma coisa... É uma coisa rara mesmo. Mas sim, isso que tu perguntou, a gente sempre vai antes e a gente entende o local, a gente desbrava, a gente faz contatos e depois a gente organiza os nossos grupos para os locais, exatamente. Legal. E pode ir? Não, manda ver. Assim, como empresa, assim, João, porque, claro, uma coisa é a tua preferência pessoal. Mas se como empresa existem destinos que você gosta de levar as pessoas, como a tua empresa, assim. Tem os teus locais preferidos? Se você, puxa, aqui eu sei que eles vão gostar muito. Tem alguma coisa assim? Tem. No Brasil e no exterior? Sim. Assim, ó, o pessoal, a nossa região, ela é com bastante imigrantes, né? Ela a descendência aqui alemã e italiana. Então, eu vejo assim que quando a gente lança, por exemplo, uma viagem para a Itália, o pessoal adora ir lá, viver, né? E você, Colonhese, você gosta de... Colonhese, exatamente. Não, eu adoro Itália também. É um lugar que a arte está muito concentrada. Então, realmente nós temos uma viagem para lá que é maravilhosa. Fala sobre essa viagem. Essa viagem, ela Você está falando com televisão. Mas a viagem, ela faz a Roma, ela fica 3 noites em Roma, e depois a gente vai para a Toscana, a região da Toscana, se hospeda em Florença, e daí faz todas as cidadezinhas da Toscana que ficam ao redor de Florença. Então, a gente tem muito acervo cultural, todo de Roma, todo de Florença, e daí a gente tem toda essa parte das cidadezinhas da Toscana que a gente visita uma a uma. A gente fica hospedado em Florença e vai indo e voltando, indo e voltando. Então, assim, ó, é maravilhosa essa viagem, como tem, né, Alemanha para os alemães, e também tem várias. Ó, o próximo roteiro que vai ser lançado vai ser Alemanha e Suíça, por exemplo. E, enfim, é isso. A Europa, o povo gosta bastante, e principalmente esses 2 lugares bastante mesmo. América do Norte tu faz também, João?
Sim, também. Estados Unidos, Disney. A gente faz Disney para menores desacompanhados irem comemorar a festa dos 15 anos. Olha só. A gente tem todo ano no mês de julho. E daí não precisam ir os pais juntos, é para menores desacompanhados. As crianças vão ter a sua primeira viagem internacional desacompanhadas. Então, assim, é uma coisa incrível para elas. E a gente trabalha para os pais ficarem super seguros e as crianças terem uma experiência maravilhosa. Então, eu digo assim, ó, que nós temos 2 roteiros que são 2 extremos, que é a Disney para menores desacompanhados, que eles vão lá nos seus 14, 15 anos, e depois tem Israel, que nós temos um pessoal um pouquinho mais de idade que vai lá para Israel. Então, são 2 viagens que é tudo incluído, todas as alimentações, tudo. Tudo preparado. Tudo que a pessoa não precisa sair dali do grupo para fazer alguma coisa fora. Agora, nós temos outros grupos que daí, fora esses 2, que tem tudo junto, café, almoço, janta, passeios e tudo. Aí nós temos outros grupos que é assim, a gente faz os passeios, que acabei de voltar de Portugal e Espanha, né? A gente faz os passeios das 9 da manhã até as 5 da tarde, junto, em grupo. A partir das 5 estarão localizados em hotéis muito bem localizados, e aí eles têm como viver a cidade um pouquinho por eles. A experiência da cidade por conta deles um pouquinho, que é das 5 horas, o jantar, tudo. Ah, mas eu tenho dificuldade de idioma, não queria ficar sozinha. Não, mas o hotel daí, pode comer no hotel. Agora, se tu quiser desbravar, tu vai desbravar. Sim. Então, são coisas diferentes. E, João, uma curiosidade que eu tenho, eu queria saber a tua opinião. O brasileiro, ele não tem uma fama muito boa lá fora, né? O que tu fala sobre isso? Isso é real? Existem motivos? Quando o pessoal fala assim, o brasileiro lá, o pessoal tem um pouco de preconceito com o brasileiro. O que tu me diz disso? Eu diria pra ti assim, que o brasileiro ele tem uma forma um pouco diferenciada de outras pessoas que vêm de outros países. Mas os guias, assim, tanto que quando eu tô em determinados locais, eu prefiro pegar guia brasileiro, mesmo, por exemplo, estou lá na Espanha. Para nós é interessante quando o guia brasileiro nos atende, porque nós temos uns costumes um pouquinho diferentes. Por exemplo, não todos, né? Eu não estou generalizando. Sim. Mas nós gostamos de saber, vamos dizer assim, o europeu e tal, ele gosta de saber detalhes de tudo, detalhes de toda a história, muito, muito detalhado. O brasileiro, ele gosta, tem muita curiosidade, mas ele gosta de saber coisas mais gerais, como quanto as pessoas ganham, como é a economia atual. As perguntas nossas, elas são um pouquinho diferentes, então, assim, é diferente, é diferente a forma, a curiosidade do brasileiro, ela é um pouquinho diferente. Entende? Mas eu já consegui pegar isso. Só que quando a gente chega lá fora, eles estão preparados, às vezes, não para atender o brasileiro, para atender as pessoas lá da Europa, de outros países que vêm com uma curiosidade muito mais detalhista. Entende? Sim. Detalhista. Eu digo muito detalhada. Então, mas eu sempre já chego, já dou feedback, olha, é brasileiro, o brasileiro gosta desta forma e tal. Isso favorece para a experiência? Favorece para a experiência do nosso cliente também, exatamente. Sim. Então não seria bem uma questão de educação, mas mais uma questão cultural mesmo. É aquilo que eu falei no início, Érico, são as diferenças culturais, entende? Sim. E como eu disse, eu aprendi a respeitar tudo isso. Aprendi a respeitar a forma do brasileiro ser e aprendi a respeitar a forma do europeu ser. E então, agora o que eu acho melhor, né, a melhor forma, isso já é outra história. Sim, mas que eu já aprendi a respeitar tudo, aprendi. Não, mas essa analogia que você fez, ela é perfeita, né? De que você está chegando, você precisa entender que está chegando na casa de outra pessoa. Sim. Né? Então, respeito, né? Tendo esse respeito, indo com calma, tudo vai eu sempre falo, né? isso. Eu sempre falo que se você levar isso em consideração, tudo vai funcionar, né? Porque ninguém chega na casa de outra pessoa querendo impor, porque você vai... eu sempre digo para as pessoas, nós temos que ir lá fora realmente conhecer o que eles... Nós estamos indo lá buscar o quê? Buscar culturalmente a vida deles. Nós queremos saber o que eles comem, queremos saber o que eles pensam, como é a vida deles. Então, nós estamos indo para isso.
Então, nós não estamos indo lá para levar o nosso país para eles. Quando eles quiserem saber sobre o Brasil, eles vêm aqui. Exatamente. Então, nós estamos indo lá fazer isso. Então, é o que eu falo para todos os meus grupos. E dá sempre certo. E o que você considera o diferencial, Jô, da tua empresa? No turismo. No né? turismo. Obviamente que é nesse ramo. Sim, é um grande diferencial. Sim, nós trabalhamos com grupos personalizados e desenhados por nós. Então, os grupos que nós temos, você não vai encontrar numa outra agência que vai vender um produto que tem para todas as agências. Por exemplo, quando você vai comprar, normalmente, quando você vai comprar um circuito na Europa, em uma agência de viagens que não monta personalizado, ela vai te vender Special Tours, Europa Mundo, que são os fornecedores de lá que têm os circuitos prontos. Certo. Esses nossos circuitos, os nossos grupos são desenhados por nós. O que fez isso? A experiência dos anos. E vendo o que as pessoas gostavam, e cada vez nós estamos deixando mais de acordo para realmente as pessoas voltarem realmente, tipo, valeu, porque eu considero que uma das coisas mais importantes hoje do ser humano que eu penso é o tempo, não é o tempo? Teu tempo quanto vale para ti? Quanto vale? Então, se você está viajando e tiver uma experiência boa e o teu tempo lá for bem ocupado, você vai ser o máximo para ti. E para mim o que mais importa é o meu cliente chegar e me indicar a outra pessoa, e é isso que eu quero. Perfeito. Por falar em empresa, Jô, você tem algum plano, alguma novidade na tua empresa? Algo que você possa compartilhar conosco? Quais são as novidades? Novidades? Então, assim, logo vai ter novidades. logo. Olha que Aguarde. misteriosa. No próximo podcast, de Olha que repente. misteriosa. Próximo. Se autoconvidando, né? Me autoconvidando. Exatamente. Logo terão novidades, sim, e vai ser bem legal. E é referente a esses roteiros que a gente desenvolve para o mundo aí, desenvolvidos pela Belizer, que você não vai encontrar em outra agência. É referente a isso, que a gente realmente está super investindo nisso. Então chega de trabalho, chega de Everest, né? Vamos para outra praia agora. A Jô tinha comentado aqui. Não, muito bom, muito bom. Olha o gancho que eu vou fazer agora. Tu que gosta de rock, Jô, né? Ela nos confidenciou que gosta de rock, né? Que shows você já pegou fora do país? Que bandas você já assistiu fora do Brasil? Eu fora do Brasil, realmente, eu não consegui assistir. Não foi tão bom. Esse gancho não foi tão bom. Você começou, eu fiquei com medo. Sempre a trabalho e tal, e quando estou a trabalho, muito poucas vezes eu me... Por exemplo, lá no Everest, eu não tinha onde assistir. Pois é, né? Não tinha nenhuma banda. As bandas não passam. Nenhuma banda estava fazendo turnê pelo Everest. Mas é uma coisa assim que realmente eu curto o rock, né? Eu acho engraçado porque onde eu nasci por ali, o pessoal normalmente é sertanejo, né? E esses dias eu fiquei pensando, porque realmente interior dos interior, né? Realmente eu não sei de onde que eu consegui ouvir rock naquela época ali, né? Nas rádios e tal. Mas a minha preferência musical é rock, não é realmente sertanejo. Não. Sertanejo nunca Conta pegou. pra gente. Não. O que é esta filha do Rio do Mato, que morou no Verê, que de fato, né? Sim. O contato nosso aqui na área urbana era muito mais com o sertanejo. Mas exato, Exatamente. nem isso que eu não consigo entender. E assim, e quais são as tuas bandas? Quais são os artistas aí que você eu, gosta? por exemplo, eu gosto de Beatles, Scorpions, que olha... nesse estilo, assim. As clássicas. As clássicas, exatamente. E realmente, vindo lá do Rio do Mato e curtir isso, às vezes eu fico me perguntando como que eu cultivei isso, né? Como que chegou, né? Mas Como que isso. Foi o que fez sentido. Foi o que fez Que bom. sentido. E ela nos contou que gosta de filmes também, né? Vamos ver se tem uma indicação aí. Olha... O de ouro, o de prata e o de bronze. Não. Não, assim, eu curto muito filmes, mas eu prefiro filmes, assim, que tenham alguma história, que normalmente filme que mostrem outros países, por exemplo. Lógico que daí tá tudo... Uma coisa bem importante, assim, é que realmente
não é engraçado, né? Mas é a minha profissão e o meu hobby é viajar, as duas coisas. Pois é, né? Então é uma coisa que se Pouca gente mistura. consegue conciliar isso, né? Então realmente é uma coisa que se mistura muito, entendeu? Sim. E aí eu procuro assistir E aparece nos gostos, vai ver um filme... Exato, eu sempre procuro ver filmes que mostram outros países e tal, porque realmente às vezes se confunde as coisas, mas não é isso mesmo. E como os filmes acabam dando ideias, né? Tipo Sob o Sol da Toscana, entende? É todos os filmes. Tem o mais recente que acho que é Toscana só, né? Sim, tem. Emily em Paris, por exemplo. Tudo o que for alguma coisa ligado, eu sempre acabo caindo nisso. Sim. Sempre. Tem aquele filme lá que eu te indiquei, A Vida Secreta de Walter Mitty, que tem a parte que ele tá na Groenlândia, depois ele vai pra Finlândia, se não me engano. Acho que né? Por aí. E nossa, as cenas são incríveis, então, assim, que vontade. Exatamente, tudo que for desse estilo vai ser o filme que eu vou estar assistindo, entende? Sim, sim. E, Jô, tem uma outra curiosidade aí, que uma boa parte da tua vida não está em Francisco Beltrão. Sim. Né? Está em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Quem que está em Porto Alegre, Jô? Conta pra nós. Em Porto Alegre tá as minhas 2 filhas, né? E o meu namorado também, 5 anos lá, o Darcilo Jasper, que subiu o Everest comigo, inclusive. Ele estava junto contigo lá nessa aventura. Junto comigo nessa aventura. E vai estar na próxima também. Nós dois vamos fazer Torres del Paine juntos também. Legal, legal. Mas e aí, Jô, como é que tu faz? A empresa está aqui... Uma boa parte do coração está em Porto Alegre. E Porto Alegre não está aqui assim tão do ladinho, né? Não. Né? Então é a famosa Unesul, né? Você é sócia da Unesul, como eu. Sócia, exatamente. Porque, por exemplo, para pegar uma passagem aérea, eu vou ter que pegar Chapecó ou Cascavel, fazer uma conexão em Guarulhos e chegar lá em Porto Alegre. E o preço lá em cima. E eu sou uma pessoa que, eu falei antes para vocês, eu dormi bem no Everest. O Unesul, então. Então, o Unesul para mim tranquilo. é tranquilo. Realmente, eu tenho uma facilidade muito grande de dormir, então para mim foi bom, porque o Unesul tem bancos leitos embaixo e, tô fazendo propaganda pro Unesul, né? Mas tudo bem. É um ônibus muito bom. Aí dá certo e realmente eu acabo ficando lá, vamos dizer, uns 10 dias por mês lá e 20 dias aqui, e tem uma equipe muito boa aqui, que trabalha, e eu fico lá, mas eu só fico trabalhando em home office, essa é a diferença, né? Sim. Porque não é Tá que lá, eu segue tô trabalhando. 10 dias sem trabalhar, não, tô trabalhando em home office em Porto Alegre, que lá tá todo mundo, então é por aí. E a empresa tá aqui desde 2001, como nós acabamos de falar, né? Então não é uma decisão assim, então por que você não vai, já que tá todo mundo lá? Não, mas aqui eu criei uma empresa, eu tenho clientes da região inteira e isso aqui é a minha vida, né? Parte da minha vida. Então é por aqui que eu vou trabalhar. É isso aí. E alguma das suas filhas seguiu a profissão? Então, eu tenho uma delas agora que está fazendo a faculdade de designer lá e está com um projeto na área de turismo. Um projeto legal. que daqui a pouco É o projeto que vai ser... É o projeto. Então tá bom. É o projeto que nós vamos falar no próximo, exatamente. Então tá bom. É isso aí. Muito bem. E a sua outra filha? E a minha outra filha, então, formada em psiquiatria, né? Ela está com vários anos aí de formada e esse negócio de falar quantos anos não é assim, né? Para mostrar a idade da gente, né? Não, mas aquele probleminha no joelho para subir e descer lá também. Aquele mostrou, né? Ele não ajuda muito. Exatamente. Então, a Amanda é psiquiatra lá em Porto Alegre e ela tem 2 residências, que é psiquiatria, né? E depois se especializou em infantil e adolescente. Então, ela tem 2 e ela já está também, além de estar trabalhando em Porto Alegre, ela está fazendo alguns atendimentos virtuais, enfim, aqui, né? E também ela está com ideia de, como a demanda já está crescendo bastante, ela vai fazer atendimento, pelo menos uma vez por mês, ela vai vir para cá. Que legal. Então vai ter mais uma opção na psiquiatria Mais uma opção na psiquiatria. Ela vai vir para cá fazer os atendimentos. Isso é bem importante, porque nós não temos aqui psiquiatra infanto-juvenil, nós não temos, né? Com essa residência, exatamente. Não, né? Então, é uma área bem diferenciada, ela bem tem uma importante. experiência bem grande lá em Porto Alegre, lá também é uma referência em psiquiatria, né? Sim, com certeza. E
E a Amanda sempre foi aí uma batalhadora, passou numa faculdade federal e foi indo e sempre... Legal, muito bom. Vai estar aí trazendo serviços aqui para Beltrão. Ótimo. Vamos falar de uma outra coisa agora, que a gente estava quase esquecendo. Diga. Essa mulher que está na nossa frente já ganhou o prêmio Sebrae, Mulher de Negócios. Que tal, hein? Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, o Sebrae, ele tem todo ano esse projeto. Não sei se ainda continua, porque eu não tenho acompanhado agora, mas é um prêmio Sebrae para as mulheres. E as mulheres se inscrevem, né? Tem inscrição, tu inscreve a empresa, e aí você escreve a tua história, e aí eles vêm fazer uma análise, vêm na tua empresa fazer uma visita, e eles entrevistam funcionários, e eles também pedem uma abertura geral de sistema e etc. É bem minucioso. É bem minucioso, não é uma coisa tão simples. E aí, na época, eu fiz minha inscrição, e aí eu consegui o prêmio pelo Paraná, primeiro lugar, e recebi em Foz do Iguaçu na época, pelo Sebrae, e depois em Brasília, terceiro lugar do Brasil pela história, que levou o título, né, de uma estrada qualquer para Times Square, que realmente foi da estrada de lama lá, né, que eu fiz lá, que eu iniciei, para realmente Times Square, que é onde eu cheguei, aí levando grupos e inclusive a turma aí que vai para Disney vai conhecer Times Square, e era lá que eu estava, e essa história que eu coloquei no papel, então é isso aí, né, que foi uma coisa bem batalhada e uma área que eu peguei aí que era predominantemente homens na época, né, dirigindo ônibus e etc e tal, e aí teve preconceito sim, na época muito. E é esse enfrentamento, né? Essa coisa de você não nascer herdeiro, né? E correr atrás, né? Você correr atrás, exatamente. Isso aí. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso episódio, exatamente, aquele trecho conhecido como bundinha da Cuca. Chegamos ao finzinho dela. João, nós temos aqui a hora do brodo, que é o momento em que a gente convida, né, o nosso convidado. Convida o convidado, é excelente. Não, pena que isso foi o convite, eu fiquei, cara, vou chamar, é convidado, né? Estamos convidando o convidado. Vamos, que outra palavra dá para colocar no convidar o convidado? Estimula o convidado. A gente, né, vai ter que ser isso aí mesmo. Estimula. Tudo bem, tá bom. Bem, convida o convidado. A gente convida o convidado. Depois de uma reunião de bastidores. Vai essa, então vai. Então, tá bom. O convidado. A sugerir o trabalho de algum conhecido, de algum amigo, de algum parente, enfim, é o momento de você indicar alguém aqui na hora do broto. Então, tá. Então, eu quero indicar aí o trabalho da Amanda mesmo, né? Que sim. é a minha filha, que é psiquiatra hoje em Porto Alegre e que está realmente se surpreendendo aí com a procura dos atendimentos daqui de Francisco Beltrão. E realmente aí o plano dela é vir fazer atendimento presencial, né, uma vez ao mês, e que é uma pessoa aí com certeza vai estar trazendo alguma coisa, vai estar inovando aí alguma coisa legal aí para a cidade. Não, com certeza, é algo que a cidade está precisando, com certeza. Isso aí. Muito bem. E a nossa pergunta final? Não, calma, só deixa eu brincar aqui que ela falou 2 vezes na Amanda, né? Então a Amanda fica no compromisso de se inscrever nesse canal também. Eu acho que também, hein? Na primeira vida dela aí. Que papo é esse? Isso aí. Tem que se inscrever, vamos falar pra ela. Vai ser um monte de inscrição aí. Sim, vamos convidar a Amanda, então, a se inscrever no canal. Está convidado. Está convidado. Faça a pergunta final, então, Luciano. Faz você. Você está... Não, tá tímido? bom, tá bom. A gente sempre encerra, né, Jô, perguntando, né, para a convidada ou para o convidado, se ele pudesse voltar no tempo, né, o que conselho ele daria para ele mesmo com 17 anos de idade? Eu fiquei com medo dessa pergunta final quando vocês ficaram... Não, a pergunta já é batida. A pergunta já é batida. Olha, então, eu falaria o seguinte, para mim mesmo eu ia dizer... tenha mais confiança em si e siga em frente. Mais ainda? Mais ainda, exatamente. Relaxa, tenha mais confiança, relaxa e segue em frente. Seria isso que eu diria para mim mesmo. Não, realmente. Não dá para enrolar, né? Não. Eu acho que... É a praticidade, né, do mundo de hoje. Muito objetiva, nossa. Jô Colonhese. Isso aí.
Mas então chegamos ao final do nosso episódio. Chegamos né, ao Luciano? final. Muito bem. Jô, que papo bom, hein? Eu espero que tenha sido, né? Que eu tenha conseguido foi, contribuir bem tranquilo. com as pessoas que têm esse sonho de subir o Everest, Com certeza. as pessoas que têm o sonho de viajar, né? Com certeza, com certeza. Não, eu acho que você vai muito bem, inclusive, né? Quando você chega nessas partes, aí você voa, né? Sim. Não, mas é realmente tem um brilho nos olhos quando ela tá falando né? disso. Vê que ela gosta muito disso, né? É porque... Vê que ela vive Contagiante. isso com muita intensidade. Mas é. Deixou com vontade de viajar, com certeza. Não, começou Missão a falar aí de cumprida. Toscana, não sei o quê. Muito bem. Isso aí. Que legal, João. Prazer te ter aqui. Foi uma conversa realmente ótima. Muito bom. Obrigado pela tua Eu presença. que agradeço e espero que tenha contribuído com quem ouvir esse podcast aí. Com certeza, com certeza. Muito Beleza? obrigado. Eu gente. que agradeço vocês Que de bom. ter tido essa oportunidade. Isso aí. Encerramos então agradecendo Duduzeira aqui, né? que Nosso Duduzeira hoje no cantinho. ele tá ali no cantinho de Agora castigo. ele tem o cantinho do castigo. Não, mas ele tá ali que realmente tem que postar uma foto, porque ele tem 2 monitores ali e tudo mais. Nossa, O negócio tá, todo né? equipado, né? Aham. Tá demais. E. Não, mas ele parece no. Lembra do Robocop, que tá o Robocop e tem o cientista do lado assim mexendo. Só faltou o Robocop ali no. O resto tudo tá ali, ó. Olha, e detalhe importante, né? Já subiu o Pico Paraná, né? Não, exatamente. Vale muito. Volta e meia estamos com alpinistas aqui. Isso aí, gente. É isso aí. E ao John, né? Agradecer ao Jonatas Araújo aí. É o John. Tu já tinha esquecido do apelidinho Já tinha dele? esquecido, porque pensei, quem é esse John? Esse né? John, né? É que o nosso editor aqui ele tem muitas facetas. Muitas facetas, inclusive um apelido meio escondido aí, que só foi revelado por quem mesmo? Pelo Samuel. Samuel, que revelou. Aham. Isso aí. Então tá bom. Então encerramos o nosso episódio de hoje. Jô, obrigado Show. mais uma vez. Valeu. Encerramos.